boa tarde. Samuel Santos, da Rádio CBN. Claro que a nossa conversa não pode começar de uma maneira diferente. Queria que você falasse do seu golaço no último jogo. É uma característica sua. Você já tinha feito um golaço, inclusive, pelo Guarani. Queria que você falasse como é que foi aquela jogada, o que você pensou no momento. Era aquele recurso mesmo que você queria? Descreve o golaço aí pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Como você disse aí, é uma das características minhas. No próprio Guarani, fiz 2 gols bem parecidos com esse. A diferença é que esse eu dominei a bola e pude acertar um belo chute. Pelo Guarani, eu não dominei. A bola veio de encontro e eu cheguei pegando de primeira. Acertei 2 belos chutes, inclusive o Ivan, nosso auxiliar, ele estava na Portuguesa, que foi um dos gols que eu fiz, e quando a gente se reencontrou aqui, foi a primeira coisa que ele brincou comigo, falando que, contra mim foi fácil, agora a meu favor finalmente me ajudou. Então, foram belos gols, tive essa felicidade de acertar um belo chute, ali na hora eu vi que tinha o espaço, né, quando... acho que foi o Carlão que rebateu a bola e aí o jogador deles rebateu mal. E aí eu já procurei ocupar o espaço onde eu me colocasse mais livre. Caiu no pé do Queiroz, o Queiroz tocou para mim e ali eu já estava com... Já tinha visto o posicionamento tanto do goleiro quanto que eu estava de frente para o gol, então eu pude acertar um belo chute e o mais importante que ajudei a equipe a sair com os 3 pontos. Boa tarde, Matheus. Parabéns pelo gol. Primeira pergunta é, você acredita em destino? 9 de setembro de 2024, praticamente um ano atrás, você rompia o ligamento contra o Goiás, né? E aí, no jogo contra o Goiás também, praticamente um ano depois, você faz um gol que pode ser o divisor de águas do Botafogo, está sendo tratado como um divisor, porque o Botafogo ganha do líder do campeonato no momento e agora está numa ascensão, busca uma arrancada para, de fato, sair dessa zona incômoda da competição, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre essa jornada, esse um ano, de novo contra o Goiás, lesão e agora gol, e sobre se você acredita nessa mística, nesse destino, por estar voltando exatamente contra o Clube Esmeraldino. Obrigado. Então, é engraçado, né? Porque, como você disse, infelizmente machuquei contra o Goiás, um jogo importante como esse aí, que um jogo difícil, na casa deles, o líder, tudo que envolve já seria difícil, então para mim foi muito especial nesse sentido, né? Como eu disse na entrevista no final do jogo, há um ano atrás, contra o Goiás, eu estava chorando por uma lesão. E um ano depois, contra esse mesmo Goiás, eu pude chorar de alegria, né? Até o pessoal até achou um pouco estranho, porque eu sou um cara muito tranquilo, assim, muito na minha, e não sou de expor muito minhas emoções, eu consigo guardar bem, e naquele momento ali eu acabei me emocionando ali, algo que passou milhares de coisas na cabeça em poucos segundos mesmo. Então, acabei me emocionando ali. Você falou de destino, assim, eu acredito muito em Deus, acredito que Ele escreve as coisas tudo no momento certo, tudo no tempo dele, né, podemos dizer. Eu até brinco que, por exemplo, na minha primeira lesão, essa é a minha segunda, eu já tive uma no joelho esquerdo. Em 2017 eu vinha num momento muito bom na minha carreira, onde poderia almejar coisas maiores daquele momento, e acabei rompendo. Nunca tive, até então, aquele momento, nunca tinha tido uma lesão grave, e naquele momento fiz minha cirurgia, comecei minha recuperação, e o fisioterapeuta que a gente acabou fazendo a amizade, ele é primo da minha esposa. Através dele conheci minha esposa, que hoje deu a maior bênção da minha vida, que é meu filho. Então, assim, naquela época eu chorei pela lesão no joelho. Mas se não fosse a lesão no joelho, talvez eu não teria conhecido minha esposa e não teria a maior bênção da minha vida, que é meu filho. E essa lesão também me deixou muito triste ano passado, mas foi justamente alguns meses antes meu filho tinha nascido, então fez com que eu passasse muito tempo ao lado dele. Então, assim, como eu disse, eu acredito muito em Deus, então acho que Deus me deu essas 2 lesões para poder conhecer minha esposa, que me deu meu filho, e para mim aproveitar e cuidar do meu filho no momento do nascimento dele. E Deus também me fez chorar contra o Goiás e me fez sorrir contra o próprio Goiás. Então, acredito muito em Deus,
acredito que ele tenha tudo traçado nas nossas vidas aí, e comigo não é diferente. E me deixou muito feliz de poder ajudar a equipe num momento que a gente vem numa crescente no campeonato, um momento que a gente conseguiu embalar 2 vitórias seguidas, que dá mais confiança para o grupo, para todos nós, para que a gente possa fazer um restante de Série B seguro e crescer mais no campeonato. Matheus, até complementando a pergunta do Gabriel, queria que você falasse dessa sua volta gradual, ganhando minutos na Copa Paulista, agora ganhando minutos na Série B, se tornando uma opção importante para o Alan Al. Queria que você falasse como é que está esse processo de retomada, o quanto foi importante o departamento médico, o departamento técnico para esse seu retorno, e como você está agora fisicamente. Você já se sente bem, por exemplo, para fazer um jogo inteiro? Cara, eu até fiz uma colinha aqui, eu queria, já que você aproveitou de perguntar, eu ia fazer no final, mas eu queria agradecer o pessoal que me ajudou nesse retorno. Se eu puder falar o nome do pessoal aqui, que realmente eles foram muito importantes. O Murilo, que fez minha cirurgia no joelho, que ajudou bastante. O Rodrigo e o Vitor, que são os médicos aqui do clube, que me deram suporte antes da lesão e no pós-lesão. Os fisioterapeutas, o Thiago, que hoje não está mais aqui com a gente, mas ele fez o início da minha recuperação. O Danilo, o Colucci, o Gabriel, pessoas que me ajudaram bastante na parte de fortalecimento, de toda a recuperação, e vem cuidando de mim até agora, porque por mais que eu tenha me recuperado, graças a Deus estou bem mesmo, mas eu procuro sempre estar vindo fazer manutenção com eles, sempre que eu posso vir fortalecer também, tá sempre cuidando ao máximo, né? O pessoal da preparação física me aguentou bastante esse tempo, que eu ficava... O pessoal até acho que deve ter ficado bravo em alguns momentos comigo, de eu estar querendo acelerar, eu meio que reclamando de estar fazendo física e eu doido para jogar, que é o Bruno e o Guto na parte da fisiologia, e o Bruno e o Cristiano na parte da preparação física, o Gil também, que me ajudou bastante na parte de alimentação, suplementação, para quando eu voltasse bem também, e o Matheus Costa, né, que é o companheiro que acabou rompendo o ligamento. No jogo seguinte, a gente fez toda a recuperação junta, né? Então, a gente acabou se ajudando bastante em questão de conversa, em questão de incentivar o outro, quando um estava com mais dor no joelho, porque a gente acaba sentindo muitas dores nessa fase de reabilitação. Então, ele também foi fundamental nesse sentido para ajudar. Então, queria agradecer muito esse pessoal aí, que sem dúvida, se não fosse eles, eu não estaria jogando hoje. E em questão a Copa Paulista ali, foi importante na questão mais de quilometragem, assim, de jogar e tudo, porque acaba que eu não tinha muito entrosamento, eram meus primeiros jogos, então a gente não tinha um entrosamento, minha característica de jogo, de tocar a bola, e acabava pegando pouco na bola, porque era muita ligação direta, mas foi importante nessa questão física, principalmente, questão de divididas, de embate de jogo mesmo, então foi muito interessante. Questão de jogo agora, estou me sentindo bem, cada dia mais confiante. Tive 3 oportunidades até agora na Série B, né? Estou trabalhando para ter mais oportunidades ainda, mas me sinto bem mesmo. Fisicamente tenho treinado assim como todo mundo, tenho feito boas cargas, me sinto preparado. Os 90 minutos a gente vai saber conforme o jogo, porque eu não tive essa oportunidade ainda, né, no caso, podemos dizer. Mas me sinto preparado, joguei 30 minutos contra o Goiás, me senti bem, acredito que conseguiria aguentar mais tempo. Os 90 minutos fica um pouco difícil eu te dizer hoje. Iria dizer conforme fosse o jogo rolando, mas acredito que 45, 60 minutos com certeza aguentaria sim. Matheus, você indiscutivelmente é um dos jogadores mais queridos pela torcida do Botafogo, né? A gente vê desde que você já estava treinando, que você já podia treinar com bola, a torcida já eufórica. Precisamos do Matheus Barbosa, precisamos dele em campo. E o próprio Toninho, o presidente Adalberto Batista, disseram em entrevistas que não iriam contratar um cara mais técnico para o meio-campo, para jogar de segundo volante, porque o principal reforço que o Botafogo tinha para o segundo semestre era a sua volta. Então a gente vê muita confiança no departamento de futebol, na torcida, para que você jogue no meio-campo. Como você lida
com essa pressão, talvez do departamento de futebol, da torcida, em te ver como esse grande expoente técnico do meio-campo e como você se sente, como você olha para esse meio-campo do Botafogo. Né, que hoje a gente tem uma disputa grande de jogadores, né? Chegou o Johnny Douglas, foi apresentado ontem, tem o Bispo, tem o Wesley Dias, tem o Leandro Maciel, tem o Marquinhos, agora joga mais à frente. Como você vê essa disputa no meio de campo, como você lida com essa pressão de ser esse grande expoente, pelo menos aos olhos do departamento de futebol e da torcida do Botafogo? Obrigado. Primeiramente, fico feliz pelo carinho, né? Sempre que eu procurei entrar em campo pelo Botafogo, procurei dar meu máximo, procurei ajudar de alguma forma. E pode ter certeza que nas próximas vezes que eu tiver a oportunidade, vou procurar fazer isso. E, assim, eu estou trabalhando dia a dia, procuro trabalhar, deixar dúvida na cabeça do treinador. Volto a dizer, fico feliz pela confiança tanto da torcida quanto da direção. Seguir trabalhando. A gente tem grandes jogadores ali no meio de campo, esses que você citou. Então, assim, a briga é bem sadia, a gente procura dar o máximo para a gente conquistar nosso espaço e poder ajudar o Botafogo. Bom, Matheus, eu imagino que a última vitória deixou o clima muito mais leve aqui dentro do Botafogo. Queria te perguntar justamente nesse sentido, se vocês estão trabalhando sem aquela carga nas costas, de uma maneira um pouco mais tranquila, claro, tendo em mente que cada jogo é mais difícil do que o outro, mas nessa caminhada aí para fugir do rebaixamento, deixou as coisas mais leves? E como é que já está a preparação contra o Atlético Paranaense, um time que vocês venceram lá por 4-1, mas que mesmo aqui no estado de Santa Cruz vai ser um adversário muito difícil? Esse jogo contra o Goiás foi muito importante na questão que eu disse na pergunta anterior de dar confiança, né? A gente engatar 2 vitórias seguidas, a gente conseguir sair da zona, a gente conseguir respirar um pouco. Mas a partir de segunda-feira ali, acredito que todos nós já esquecemos esse jogo, né? Porque por mais que a gente saiu da zona, a gente sabe que a gente precisa pontuar ainda mais para se distanciar cada vez mais e almejar coisas maiores no campeonato. Mas dá mais confiança, realmente, você ganhar do líder na casa deles, onde que eles vinham, se eu não me engano, com a melhor campanha dentro de casa. Isso, querendo ou não, dá uma moral, dá uma confiança maior. Mas deixar mais leve não, porque, querendo ou não, a gente, quem quer algo na vida tem que almejar coisas maiores. E a gente não pode se contentar somente com a vitória em cima do Goiás. A gente tem que procurar agora ganhar do Atlético e seguir crescendo no campeonato. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? O Atlético dispensa comentários, mas a gente está se preparando bem aí na semana, a gente está fazendo bons treinos para chegar sábado e, se Deus quiser, conquistar os 3 pontos. Ô, Matheus, voltando a falar um pouquinho do período da lesão, isso me permite até uma pergunta um pouco mais pessoal. Em um dos treinos que eu acabo acompanhando bastante vocês ali no campo de apoio, eu até fiquei brincando com o teu filho um dia lá e conversando um pouco com a sua esposa, né, rapidamente ali. E ela me contou o quanto você estava em casa se dedicando, mas o quanto você estava irritado, chateado, porque você queria voltar o mais rápido possível mesmo, né? Então, como que é para sua família, para sua esposa que está com você ali no dia a dia, nesse momento, sabe, de lesão, de conviver ali dessa parte, de um jogador profissional que quer estar a todo momento, você é um cara super de alto nível, né? Quer estar a todo momento ajudando, e ver o clube, às vezes, numa situação de rebaixamento e você não poder estar ali, como é essa relação em casa, né? E como é para você, no seu pessoal, viver esse momento. Então, respondendo teve uma pergunta anterior que eu citei o pessoal e eu brinquei falando que o pessoal da fisiologia, a preparação física, eles provavelmente não me aguentavam mais. Porque por mais que eu seja um cara tranquilo, que não deixo transparecer muitas emoções, assim, no caso, mas eu sou um cara muito inquieto nesse sentido. Então, eu sempre quis, assim, o quanto antes eu pudesse estar à disposição para poder ajudar de alguma forma, eu queria. Então, muitas vezes eu acabava uma discussão sadia por exemplo, eles estavam fazendo o trabalho deles e muito bem feito na questão de cuidar. E eu querendo me expor, tipo, não, eu quero ir. Como eu já tive a outra lesão, eu queria ir. Então, às vezes, eu queria passar do ponto. Então, eles foram muito importantes nesse sentido também, para, tipo, calma, não é assim, a lesão é muito séria, isso, aquilo. Mas eu sempre fui inquieto nesse sentido. E minha esposa, meu filho, que moram comigo aí, que estão no dia a dia, eles foram também fundamentais, né? Porque eles me davam paz, me davam tranquilidade. Muitas vezes, quando eu chegava chateado por, sei lá, tô com alguma dor ou queria já estar jogando e não podia, eles procuravam conversar comigo, me distrair, brincar com meu filho. Então, eles foram fundamentais.
Então, como eu disse, por mais que eu seja um cara tranquilo, que não deixo transparecer muito, mas eu procuro estar sempre, de alguma forma, estar ajudando, entendeu? Eu sou meio agoniado, eu queria estar o quanto antes jogando, podendo ajudar. Agora também, nos jogos que eu acabo não entrando, eu também fico chateado porque eu quero ajudar de alguma forma. Então, a minha carreira inteira foi assim, um cara tranquilo, mas um cara que sempre procura algo a mais no dia a dia, nos jogos, na carreira. Então, é isso que eu posso te dizer. Então, aquilo lá foi, esse dia aí, se eu não me engano, foi o meu primeiro coletivo, que foi contra o Sub-20, se eu não me engano. Então, foi minha primeira atividade de campo aberto. Eu fazia trabalhos de coringa, de apoio, e ali, não, ali foi o mais próximo de um jogo. Então, meu filho não, porque ele não entendia, mas ela também estava muito feliz, porque ela via minha ansiedade no dia a dia, minha vontade de tá podendo estar à disposição o quanto antes. Então ela também ficou muito feliz ali, e aí ela resolveu vir acompanhar, porque como você mesmo disse, ela não vem nos treinos, mas aquele dia ela fez questão de vir, porque acho que ela sentiu comigo, assim, sabe? Ela sentiu, ela acompanhou toda a recuperação. Então ela que esteve no dia a dia aí, ela sabe tudo que eu passei, meus pais, meus irmãos, minha família em si sabe, mas ela, como está todos os dias, ela tem mais detalhes, né, podemos dizer. Então ela sentiu todo esse tempo da lesão que eu tive, então acho que ela ficou muito feliz ali de eu estar fazendo o meu primeiro campo aberto. E nesse jogo contra o Goiás, de eu ter feito o primeiro gol, quando a gente se falou no final do jogo, a emoção dela também, você via que ela é como se fosse eu mesmo, sabe? Ela estava feliz, mas muito feliz por mim, pela recuperação, pela volta, e de hoje eu estar podendo fazer o que eu queria, que é estar ajudando o Botafogo.